pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Cabrini da Silva, eu sou desenvolvedor front-end aqui na Exactaworks e eu vou ser o instrutor da aula Introdução ao JavaScript do curso JavaScript S6 Essencial. Nessa aula a gente vai passar por 4 tópicos. O primeiro dele é História e conceitos da linguagem. O segundo a gente vai falar sobre os tipos e variáveis. O terceiro a gente vai falar sobre operadores. E o quarto a gente vai falar sobre estrutura condicionais e estruturas de repetição. Basicamente, para essa aula a gente precisa ter acesso ao navegador, que todos os códigos que a gente for executar, a gente vai executar no nosso console do browser. Então vamos começar o primeiro tópico, História e conceitos. O JavaScript foi lançado em setembro de 1995. Ele foi lançado juntamente com a versão beta do navegador Netscape. O projeto foi lançado inicialmente com o nome de Mocha, depois ele passou a ser LiveScript e por fim foi chamado de JavaScript. A alteração de LiveScript para JavaScript ocorreu em um anúncio conjunto com a Sun Microsystem em dezembro de 1995. Para quem não sabe, a Sun foi onde a linguagem Java surgiu, mais especificamente em maio de 1995, em uma equipe liderada por James Gosling, que para muitos é considerado o pai da linguagem Java. Essa mudança coincidiu com a época que o Netscape adicionou suporte ao Java em seu navegador por meio de applets. Essa mudança de LiveScript para JavaScript causou dúvida em muitas pessoas, porque muita gente achava que JavaScript era baseado em Java. Mas na verdade, isso aí para muitos é como se fosse uma estratégia de marketing da linguagem JavaScript para aproveitar o lançamento da linguagem Java. Ela foi criada por Brendan Eich. O Eich nasceu em 1961 nos Estados Unidos. Ele trabalhou durante um bom tempo em sistemas operacionais, sistemas de rede, escrevendo microkernels e códigos para DSPS. DSPS são processadores de sinais digitais. Ele ficou conhecido por seu trabalho na Netscape e na Mozilla. Na Netscape, ele começou a trabalhar em abril de 1995 com o JavaScript. Depois ajudou na fundação da Mozilla.org em 1998, atuando como arquiteto-chefe. Essa é uma foto do Brendan Eich aqui na Brasil JS. Agora a gente vai falar um pouco sobre ECMAScript. ECMAScript causa muita dúvida nas pessoas, porque a gente chama as versões de ES6, ES7 ou ES 2015. E o que é esse ECMAScript? Tá? O Netscape ele submeteu as especificações do JavaScript para padronização do algo que chama ECMA International. Esse trabalho na especificação foi chamado de ECMA 262 e começou em novembro de 1996. Foi assim que surgiu o ECMAScript. Ele é uma especificação da linguagem de programação que é padronizada pelo ECMA 262 da ECMA International, servindo como base para futuras implementações de outras linguagens de script, como JavaScript, JScript e ActionScript. Tá, mas quem cuida desse projeto? Esse é o comitê, o TC39. TC39 é o comitê responsável pela evolução do JavaScript. Seus colaboradores, em maioria, são integrantes dos browsers atuais, seja Mozilla, Edge, Google Chrome, e eles se reúnem regularmente e nesses encontros eles discutem as propostas para o ECMAScript. Vale ressaltar que nesses encontros nenhuma decisão é forte o bastante para fazer uma proposta ser negada. O que faz a proposta ser aceita é a maioria dos votos entre eles. O TC39 ele vem para manter e atualizar os padrões do ECMAScript, que é no projeto ECMA 262. Ele identifica, desenvolve e mantém padrões para as bibliotecas, que estendem as features do ECMAScript, que é o ECMA 402. E ele desenvolve suítes de testes para que as propostas, as especificações, possam ser testadas. Esse projeto chama ECMA TR104. Aqui eu coloquei o link do GitHub, vamos acessar aqui para a gente ver as propostas. Tá. Então aqui a gente tem o GitHub, as propostas do TC39. O que é legal? A gente pode acompanhar
as propostas que a gente tem e qual estágio que ela está. Tá? Então aqui a gente tem o nome da proposta, quem que é o responsável por ela. Toda proposta tem um campeão atrelado a ela, que ele é como se fosse o responsável por essa proposta. Se está passando ou não nos testes e quando que foi a última data de apresentação dela. Então a gente tem aqui Stage 2, Stage 1. Então vamos lá aqui. Beleza. Então, como que funciona o fluxo da proposta? A primeira etapa é o Stage 0, que chama Strawman. O que ocorre nessa etapa? Vai submeter um formulário com a ideia para evoluir o ECMAScript. Essas submissões devem ser feitas por um membro ou contribuidor registrado no TC39. Tá? Nessa etapa, o que é obrigatório? O documento precisa ser revisado no encontro da TC39 e depois é adicionado às páginas da proposta como Stage 0. A Stage 1 é a chamada de Proposal. É nessa etapa que surge a proposta formal da funcionalidade. Tá? O que é obrigatório? É nessa etapa que vai ter um campeão ou um co-campeão, né? Porque essa proposta pode ter mais de uma pessoa responsável, e ele precisa ser membro do TC39. Tem que ter bem resolvido, bem descrito o que é o objetivo dessa proposta e tem que ter exemplos. Tá? A próximo passo, se essa proposta for aceita, o TC39 vai examinar, discutir e vai contribuir com essa proposta. É possível que tenha várias alterações nessa proposta nessa etapa. O Stage 2, chamado de Draft, tá? Vai ser a primeira versão dessa proposta que vai entrar na especificação. Nesse momento, o que é obrigatório? A proposta precisa ter novamente uma descrição formal da sintaxe e semântica da funcionalidade. A descrição precisa ser o mais completa possível. Nesse momento, 2 implementações são necessárias dessa proposta, sendo que uma delas pode rodar pelo Babel. E o próximo passo que pode vir é ter alterações incrementais nessa proposta. O Stage 3 é o Candidate. Tá? Essa proposta está quase finalizada e agora ela vai precisar de um feedback de implementação e de usuários para progredir. A especificação vai ter que estar completa nessa etapa. Algumas revisões da TC39 que não podem ser revisões feitas pelo campeão responsável e o editor da especificação do ECMAScript precisa assinar essa especificação. Como eu disse, nesse momento ela deve ter pelo menos 2 implementações compatíveis com a especificação. E no próximo passo vai poder ter alterações nessa proposta de questões críticas levantadas pela implementação baseada no feedback do uso dela. O Stage 4, que é o Finish, tá? Essa proposta ela já está bem madura, ela está pronta para ser incluída na especificação, tá? E ainda tem alguns pontos para ela progredir. Tá? O que é obrigatório? Ela tem que estar passando na suíte de testes. Tá? De novo, tem que ter 2 implementações de conformidade com a especificação que passa no teste. Tem que ter uma experiência prática significativa na implementação, baseada no feedback da etapa anterior. E o editor da especificação do ECMAScript deve assinar o texto dessa especificação. Pronto. Aí, qual que é a última especificação que a gente tem? É a ES 2018. Nela foram incluídas os operadores REST e SPRID, interação assíncrona e o Promise Prototype Finally. Opa, só apertei aqui. Esse ES Next é uma especificação que possui futuras implementações. Não está disponível, mas se você quiser testar essas implementações, a gente pode usar o Babel. Tá? Deixa eu entrar aqui no projeto do Babel para vocês verem o que é. Tá? O Babel, basicamente, ele é um transpilador de JavaScript. Tá? Ele transforma uma determinada versão, por exemplo, o ES Next, em uma especificação antiga, por exemplo, o ES 2015. Então ele pega a implementação da funcionalidade nova e transforma
numa implementação que com mais browsers tenham suporte. No caso, normalmente a gente usa o OS 2015 mesmo. Beleza, agora a gente vai falar sobre os conceitos da linguagem. O primeiro conceito que a gente vai discutir é que o JavaScript é uma linguagem interpretada. O que isso significa? Você já deve ter ouvido falar sobre os termos interpretado e compilado no contexto da programação. JavaScript é uma linguagem interpretada, ou seja, o código é executado de cima para baixo e o resultado dessa execução do código é imediatamente retornado. Você não tem que transformar seu código em algo diferente antes do navegador executado. Por exemplo, linguagens compiladas por outro lado. O código é transformado em algo diferente para que elas sejam executadas no computador. Tá? Por exemplo, C e C++, que são compiladas em linguagem assembly e depois são executadas pelo computador. Outro conceito bem importante no JavaScript é que a tipagem dessa linguagem, no caso, é fraca e dinâmica. Quando a gente fala que a linguagem é do tipo fraca, significa que não há verificação em todas as operações no JavaScript. Ou seja, é possível utilizar o operador mais, o de soma, com uma string ou um número sem que ocorra um erro. Nessa parte, eu vou abrir um código para a gente dar uma olhadinha nos exemplos. Deixa eu ver aqui. Terminal. Bom, aqui, como vocês podem ver, eu estou criando uma variável que eu chamei ela de meu número, ou ela tem o valor 20, e depois eu crio uma outra variável com o nome meu texto, que é um texto exemplo. E eu consigo executar uma soma desses dois valores. No caso, deixa eu... Aqui. Então, ele concatena no lugar de somar. Eu vou fazer a mesma coisa com Python. Tá? Python também é uma linguagem de tipagem dinâmica, só que é de tipagem forte. Então eu estou criando uma mesma variável aqui com o valor de 30, no caso inteiro, e o texto com o valor de string. E aí eu vou tentar concatenar esses dois casos. Aqui, como o Python é uma linguagem de tipagem forte, a gente pode ver que dá um erro. Então ele dá um erro, um type error, que você não pode usar o mais com um inteiro e uma string. Então, vamos só voltar. Agora a gente vai falar um pouco sobre tipagem dinâmica e estática. O que acontece? Na tipagem dinâmica, a gente não precisa explicitar o tipo da variável no momento de sua criação. No caso, o compilador, no momento de execução, a partir do momento que a gente atribuir um valor a essa variável, é que o compilador vai saber esse tipo. Isso se chama inferência de tipo. Então, no momento que eu crio a minha variável com o valor de 30, nesse caso, ela vai ser do tipo number. Se na linha de baixo eu trocar o tipo para um tipo string, ele vai permitir isso e vai exibir. E vamos ver o que ele vai exibir. Texto. Se eu tentar fazer isso, deixa eu só fechar aqui, numa linguagem de tipagem explícita como Java, vou fazer a mesma coisa. Criar uma variável número. Só fechar aqui. Criar uma variável número. É isso que dá não usar o Java no VS Code, aí voltando, então eu crio uma variável inteira com o meu número, no caso com o valor 10, depois eu vou tentar trocar esse tipo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só ver aqui. Aqui, tipagem dinâmica. E aí eu vou dar um Java aqui, 1, 2.
deixa eu dar um jeitinho aqui para subir isso aqui. Isso. Então, Java não permite isso. Aqui ele dá o erro, incompatible types. Você criou essa variável como inteiro e ela não pode virar uma string, tá? JavaScript permite isso. Aí você deve estar pensando, putz, deve ficar uma bagunça, você começar a trocar tipo, que eu vou acabar me perdendo. Eu acredito que sim, e uma boa prática que a gente tem é o TypeScript, tá? TypeScript é um superset da linguagem JavaScript. O que ele quer dizer que ele é um superset? Além dele conseguir adicionar tipos em tempo de desenvolvimento para o JavaScript, né, ele adiciona funcionalidades que o JavaScript não tem por padrão. Por isso que é essa palavrinha superset. Tá? Ele adiciona, por exemplo, interface, enums, permite o tipo generics. Aqui eu coloquei o link para a gente dar uma olhada como que funciona, como que a gente escreve o TypeScript e como que ele vira JavaScript. Então eu vou entrar aqui no Playground. Tá? Aí ele tem vários exemplos. Isso aqui é bem legal porque ele permite que a gente executa escreva o nosso código TypeScript e já veja como que ele vira o código JavaScript. Tá? Então, só vou criar aqui. Deixa eu só. Basicamente aqui a gente tem uma classe, tá? Que ela tem um atributo do tipo string. No construtor ela recebe a mensagem, né? Que é do tipo string. E no código JavaScript, como vocês podem ver aqui do lado, não tem nada. Tá? Isso aqui é só para tempo de desenvolvimento. Tá? Ele tem um linter, né? Que é como um validador de código que verifica se, caso eu viesse aqui, por exemplo, e passasse um número, argument type 20 is not assigned to string. Então isso é a grande vantagem. Então não tem surpresa na hora que você for executar o seu programa, que tipo você está passando algo que o TypeScript não conseguiu pegar, tá? Outros exemplos, deixa eu pegar aqui, tem o uso de generics. O pessoal que trabalha com linguagem explicitamente tipada adora isso, né? Tipo, a gente tem é bem explícito, né? O que o método espera, o formato de objeto ou tipo que ele tá esperando. Então é um ponto positivo, se você for usar com Angular ou alguma outra biblioteca, ouviu recentemente o Nuxt adicionou suporte ao TypeScript, o React também tem muita gente migrando do Flow, né, que é o outro checador de tipagem que a gente vai falar logo a seguir, mas tem muita gente migrando e a comunidade abraçou muito o TypeScript, né, é um baita de um projeto e vale sim ser adicionado no seu projeto. Então, o outro que eu comentei é o Flow, tá? Ele é um pouco semelhante ao TypeScript em relação à checagem de tipos, tá? Mas ele não é um superset da linguagem, então você não vai ter enum, você não vai ter interface, tá? Ele é como se fosse uma versão mais simplificada do TypeScript, só que, por exemplo, para mim que utiliza o VS Code, o suporte do TypeScript é muito melhor do que o do Flow. Agora, o próximo conceito que a gente vai falar é sobre funções de primeira classe e de ordem maior. As funções de primeira classe e ordem maior, esse termo significa função de primeira classe, quer dizer que a função ela pode ser atribuída a uma variável, ela pode ser atribuída a uma estrutura de dados, seja um object ou um array, tá? E elas podem ser passadas por argumentos e até retornadas por outras funções. Opa, deixa eu mostrar o exemplo aqui. Opa, aqui, funções. Tá? Então, basicamente é o que? Eu tenho uma função, no caso getName, tá? E tem uma outra função chamada logFN.
Tá? Logfn basicamente recebe uma função por parâmetro e aplica um console.log no que essa função retornar. Tá? Então aqui a gente tem todos os conceitos de função de primeira classe. Eu posso atribuir ela para uma variável ou estrutura de dados. Se eu fosse criar um outro objeto aqui, eu poderia, deixa eu só atribuir essa função. Tá? A mesma coisa, se eu fosse criar um array, eu também consigo deixar ela aqui. Tá? Ela pode ser então passada por argumentos. Então aqui eu estou passando a função getName para ela. E pode ser retornada também. Se eu quisesse na logfn retornar só a execução, eu poderia retornar também, ou até retornar só a implementação da função. Tá? Vamos só ver o que esse cara está fazendo. Então, logou o meu nome. Beleza? Então, deixa eu só minimizar aqui. Tá. Vamos falar agora. Tá. Closure. Tá? Isso, algumas linguagens, por exemplo, como o Python, tem isso. Tá? Closure também pode ser conhecido como escopo léxico. Tá? É a capacidade de uma função lembrar do ambiente em que ela foi criada. Tá? Escopo é um assunto bem polêmico no JavaScript. Tá? E traz muitas dúvidas na cabeça do pessoal das pessoas que vêm de outra linguagem, né? Nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais na parte de funções, mas no JavaScript a gente tem 3 tipos de escopo agora, tá? Antes do S6 a gente tinha apenas 2, que é o escopo global e o escopo de função. Com a inclusão do let e do const, a gente agora tem o escopo de bloco também, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no código. Tem um exemplo aqui também de closure. Tá? Só fechar aqui. Tá. Não assustem, tá? Mas isso aqui é mais ou menos o exemplo de closure. Tá? Então eu tenho a função init, eu crio uma variável que chama exemplo. Essa função init, ela retorna uma outra função, tá? Então essa função faz um console.log. Observe que todas as funções que eu vou retornando, elas sempre utilizam o valor de exemplo, tá? Então aqui eu executei a função init. Quando eu executo essa função, essa aqui é retornada. A partir do momento que eu vou, e assim vai fazendo uma cadeia de execução, tá? Então vamos só ver o que esse cara retorna. Ó, o que é legal, isso é legal a gente saber, tá? Mas na prática é bom a gente evitar isso, tá? Nesse exemplo tá bem tranquilo saber de onde que a variável exemplo vem. Só que conforme a gente vai aumentando esse código, você não vai saber, ou às vezes, principalmente quando a gente tem projeto mais antigo, que a gente tem vários arquivos JavaScript, é saber de onde que vem cada variável. Então o ideal aqui é sempre que possível a gente trabalhar com funções puras. Tá? Funções puras basicamente é uma função que recebe um parâmetro e retorna alguma coisa. Tá? Então o ideal seria que essa função recebesse exemplo de parâmetro. Assim fica mais fácil saber de onde está vindo essa variável. Tá? Outra forma de executar isso, como a gente vai retornando funções dentro de funções, daria para a gente fazer dessa forma. Chamar a função init uma vez, então vai ter uma outra função aqui. Então a gente consegue chamar e aí vai ser executado o primeiro console.log, a mesma coisa, e vamos chamar todas as funções de uma vez só. Opa. Pronto. É claro que a gente não vai usar isso na vida real, tá? Mas é só para saber que a gente consegue executar todas as funções em uma linha só.